Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode ter mais tempo para você mesma e ainda assim ajudar no desenvolvimento da sua criança através da educação para a independência. E aí eu já vou aproveitar e vou te contar quais são as vantagens e as desvantagens dessa educação. Vamos começar fazendo um teste simples. Eu vou falar aqui algumas atividades, algumas tarefas e você já vai pensando se o seu filho já faz isso ou se ele ainda está começando a fazer, talvez se ele não faça nenhuma dessas. Vamos lá. Lavar a louça, preparar a salada, guardar os brinquedos, fazer o próprio lanche, levar a louça suja para a pia, pôr a mesa, pôr o lixo para fora, limpar superfícies, estender roupa, colocar roupa suja na máquina, dobrar roupa de cama, recolher as folhas, regar as plantas. Se você falou sim para a maioria dessas atividades, então olha, parabéns, você já está no caminho certo para uma educação para a independência. Mas se não foram tantos sims assim, fica até o final desse vídeo que você vai entender exatamente o que fazer para começar a mudar essa realidade. Mas Dri, criança tem que brincar. Se ficar fazendo tudo isso, vai perder a infância. Eu concordo com você, criança tem que brincar. Mas isso é a nossa intuição falando, é a gente tentando tirar cada mínimo esforço da nossa criança, tentando tirar dela frustrações ou tentando não reproduzir uma educação que nós tivemos onde nós fomos forçados a fazer algumas tarefas, algumas atividades, e não é nada disso que a educação para a independência é. Somos nós, mães, querendo elas seguras, quietinhas, acolhidas, pertinho da gente, dependendo da mamãe o tempo todo. Ela pede, mãe, me dá uma água, mãe, me dá tal coisa. E a gente vai lá e resolve, vai lá e faz, porque é sempre muito mais fácil fazer e resolver pela criança. Só que o que eu quero que você saiba nesse vídeo é que para crianças, cada tarefa dessas que eu narrei aqui é uma diversão, é uma brincadeira. Elas amam fazer as coisas que são de adulto. Elas se divertem e de quebra, elas estão nesse momento, a cada tarefa, se desenvolvendo cada vez mais e melhor. E dando menos trabalho para a mamãe. Quando você decide educar para autonomia e independência, você não precisa mais viver numa situação de estresse constante. Não precisa ficar dando tudo na mão da sua criança, nem repetindo o tempo todo, toda hora, tudo de novo e de novo, de novo, de novo, de novo. Ações que já poderiam fazer parte da rotina e que a sua criança poderia estar fazendo de forma muito mais natural. Quando a criança é educada dessa forma, ela se torna mais disciplinada, ela se diverte mais a cada tarefa, diminui muito os seus comportamentos desafiadores, ela realiza mais coisas sozinha, então ela aprende a ter mais poder de escolha, ela aprende a fazer boas escolhas, ela aprende e desenvolve habilidades físico-motoras para a realização dessas tarefas sozinha. Ela se torna mais obediente. E a obediência, na verdade, você nem vai perceber tanto, porque as coisas começam a se tornar parte da sua rotina. Então, você não tem mais que ficar dando ordem toda hora. As ordens diminuem muito quando você educa para a independência, porque essas tarefas, esse passo a passo da rotina, vai entrando na vida da criança e ela vai fazendo isso de uma forma muito mais natural. Só que essa educação também tem algumas desvantagens e eu vou te falar aqui quais são as principais, tá? Primeiro, você vai receber uma enxurrada de comentários do tipo, nossa, ele faz tudo isso sozinho? Você tem uma sorte, hein? Mas é porque ele é muito bonzinho. Fosse com o meu, você ia ver. O seu filho é tão bonzinho, que sorte você tem de ter um filho tão calmo, tão tranquilo. Ou então você vai receber comentários do tipo, você está explorando essa criança? Você acha que está certo essa criança fazer isso? Nossa, mas ele é tão pequeno, ele precisa fazer isso? Ele não precisa fazer isso, ele vai aprender a fazer isso. E mais um monte de outros. E blá, 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 que a sua criança é muito nova, que a sua criança... Enfim. Mas tá bom, chega de brincadeira que eu vou falar sério agora. O que eu vou te mostrar aqui é para crianças entre 6 meses e 6 anos. Que é o momento em que a criança está no que eu chamo de infância motora. Se a sua criança já passou dessa idade, então ela tá na infância emocional ou na infância social. E aí, essa não é a melhor abordagem para você. Eu não quero só falar do que eu consegui
na educação com meu filho bem. Eu quero te mostrar também o que algumas mães que já aplicaram aquilo que eu ensino aqui já conquistaram com a educação para a independência. Bárbara, 33 anos e eu moro em Viena, na Áustria. Uma pequena de 3 anos. Meu nome é Tainá, tenho 37 anos e sou de Santo André, São Paulo. 3 anos e 10 meses. Meu nome é Paloma, eu tenho 33 anos e eu moro em São José dos Campos. 3 e 8 meses. Eu confesso que eu não pensava muito. Eu cheguei na Áustria e descobri a gestação 24 horas depois. Eu pensei que era simplesmente fazer tudo no automático e toma, filho, tá pronto, é só comer. Nunca tinha falado que eu poderia ou que eu deveria estudar sobre a criação, né? O meu tempo, quero que eu tenha mais tempo para mim. Então, assim, acaba sendo aquela coisa um pouco individualista. Para mim, eu poder fazer minhas coisas, eu ter a minha vida melhor, e, né, isso com certeza vai chegar nele, porque era tão cansativo que eu não vi a hora que passasse. Mas depois que você entende que o curso ele não é só sobre você ter tempo para você, mas sobre você educar uma pessoa melhor para o futuro, a motivação maior passa a ser a criança, de você saber que você está dando o seu melhor. Ontem ela fez o arroz sozinha. É maravilhoso, maravilhoso. E ela ficou toda orgulhosa. Aí o pai chega do trabalho. Papai, agradece a Izinha que ela fez comida gostosa para você hoje. Chega em casa, ela já tira o casaco, ela já aprendeu a colocar o casaco normal. Não precisa daquele truque de colocar no chão, ela coloca normal. E ela tem só 3 anos. Então o curso me ajudou, porque a gente vê outras experiências de outras mães, né? Gostoso é isso, lá naqueles encontros lá, que para mim é o melhor. Ele tá brincando, ele olha pra minha cara e fala, tá bom, mamãe, tchau. Ele quer o tempo dele sozinho, ele quer brincar sozinho. Coisa que você ensina no curso. É uma alegria. Eu acho que é uma alegria de você ver que o que você está fazendo está surtindo efeito, está dando fruto, que vale a pena você se dedicar, você se empenhar. Tem muitos frutos ali que a gente colheu através, né, desses ensinos, através das trocas ali também com as outras mães, né? A gente vê que a gente não está sozinha ali. Eu me sinto muito orgulhosa. Muito, muito, muito. Eu tenho muito orgulho dela. Eu falo isso pra ela todo dia. Deixa a rotina mais leve. Então fica tudo muito mais fácil. Tudo muito mais tranquilo, assim. Assim, orgulhosa, né? Eu pensei, é isso mesmo, né? Que eu tô fazendo certo, né? Porque uma coisinha sempre dá resultado, né? O importante é não desistir, porque dá resultado. E eu fico orgulhosa. Então sobra muito mais tempo para mim, com meu marido, coisas que eu não tenho que me preocupar, sabe? Dá bastante montante de minutos. Assim, a gente se beneficia o tempo todo, né? Porque é mais tranquilo. É o que eu falo, assim. E de ter as brincadeiras dele, ser mais independente, isso facilita muito a nossa vida. A verdade é que não era nem pra gente estar tendo essa conversa aqui, porque eu nem queria ser mãe. Há uns anos atrás, o meu foco era outro. Eu queria construir uma carreira sólida na ciência como pesquisadora. Eu me formei e me especializei nessa área e eu caminhava para essa área mais acadêmica, de pesquisa, porque eu sempre estudei muito. Mas aí, num passeio noturno pela praça da minha cidade, eu tive uma conversa e conheci um pouco melhor um rapaz que eu já conhecia há algum tempo, mas naquele dia eu tive certeza que ele ia ser o meu par para sempre. Nesse dia, nós decidimos que íamos iniciar o nosso relacionamento e foi ali que tudo começou com o piloto, que é como eu chamo meu marido aqui nas redes. E nós namoramos, noivamos, casamos e um belo dia, em uma conversa, ele falou, Dri, a gente precisa ter um filho, eu quero ser pai. Né? Eu quero ser pai, eu quero ser pai logo. E eu recebi aquela notícia como uma bomba no meu coração. Eu sabia que casando em algum momento eu teria um filho, mas eu estava disposta a tardar o máximo que eu pudesse, porque eu estava focada na minha carreira. Quando ele me falou que queria muito ser pai, na verdade, eu tinha uma ponta de esperança que eu levaria essa história em banho-maria até, enfim, nós desistirmos, né? Ou ele desistir.
Mas quando ele disse com muita convicção, eu quero ser pai logo, eu fiquei desesperada. Eu falei, eu não tô pronta pra isso. Eu não sei ser mãe, eu não sei como funciona isso. O que é que faz a partir de agora? É lógico, né, gente? Eu sabia como é que eu me tornaria mãe, mas eu não sabia como exercer esse ofício. E eu pensava, eu tô no auge da minha carreira. Eu vou começar o doutorado. Eu tô no meio da minha pesquisa. Eu quero descobrir mais coisas sobre o câncer. Eu não quero parar minha carreira agora. Esse monte de pensamento na minha mente em microsegundos e eu olhando para a cara dele com uma certa aflição, esperando uma resposta do tipo, sim, vamos começar, sim, vamos colocar esse projeto para frente. Mas eu só consegui responder vamos ver. A minha resposta, eu acho que é meu rosto naquele momento, foi como um balde de água fria para ele. Eu lembro que naquele dia ele ficou mais quieto, mais introspectivo, mas aquela conversa no início do nosso casamento me marcou. E eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a amadurecer essa ideia e depois de 8 anos dessa conversa, eu sei que foi um longo período, era a hora de realmente começar esse lindo projeto que é a maternidade. Eu já estudava um pouco sobre crianças e desenvolvimento infantil, mas de forma muito superficial, até o dia em que eu recebi o meu positivo. E naquele dia, no dia que eu engravidei não, né, gente? Assim, no dia que eu descobri que eu tava grávida, naquele dia foi uma alegria muito grande, a nossa família se alegrou muito, os nossos amigos, todo mundo soltando foguete, afinal, faziam 8 anos que a gente tava casado e agora, finalmente, a gente ia ter o nosso primeiro filho. Eu só conseguia pensar, como que educa uma criança? Eu fiquei acordada a noite inteira, pensando, eu quero viver uma maternidade diferente das que eu conheço. As maternidades que eu vejo, as mães, assim, não conseguem tomar um café quente, não conseguem ir ao banheiro, não conseguem se arrumar minimamente. É como se a vida se esvaísse pela mão das mulheres que se tornam mães. As crianças não respeitam seus pais, as crianças não têm limites. Eu não quero viver a maternidade dessa forma. Não é possível que só exista essa forma de educar. Não é possível que a mãe precise necessariamente, para ser uma boa mãe, ficar sem dormir, sem comer, sem viver. Não era isso que eu queria. Eu pensava e eu remoí durante aquela madrugada toda. Tem que ter um jeito diferente de educar a criança. Tem que ter um jeito diferente de viver a maternidade. As pessoas diziam, dorme tudo que você precisa, porque depois você não vai dormir mais. Então, ser mãe é isso aí, é padecer. Ser mãe é sofrer. A referência de ser mãe que eu tinha, da maioria das pessoas que eu via, era de sofrimento e de uma vida que não era mais a daquelas mulheres. E eu estava disposta a não viver dessa forma. No outro dia de manhã, eu acordei cedo, já comecei. Disciplina positiva, neurociência, educação montessoriana, eu comecei a estudar, eu comecei a devorar livros, artigos, eu me inscrevi em cursos de neurociência, eu fiz pós-graduação em educação infantil Montessori, eu mergulhei no desenvolvimento infantil da criança. E todo o meu estudo, toda a minha pesquisa tinha um único objetivo: como que educa uma criança. E aí tudo que eu estudava era muito legal, mas a maioria das coisas era de difícil aplicação em casa. A maior parte das metodologias e de tudo que eu via funcionava muito bem em escolas, em instituições, ou dentro de um quadro específico de atrasos do desenvolvimento, ou de estímulos específicos. Mas eu falei, gente, eu queria poder compilar todo esse conteúdo, toda essa informação, tudo isso que eu estou aprendendo, para que isso seja possível de ser experimentado, vivenciado em casa, entre pais e filhos. E aí eu pensei, será que dá para pegar tudo isso e aplicar isso em casa? E a única forma de responder essa pergunta era testando. Era começando do zero com uma criança. E foi o que eu fiz. Comecei do zero com o Ben, o meu filho. E fazendo de uma história longa, curta,
O Ben é muito mais autônomo e independente que muito marmanjo de 25 anos. E aí a minha dúvida passou a ser outra, porque com o Ben eu vi que funcionou. Eu via que estava funcionando cada dia mais e melhor. A minha dúvida agora era: como é que educa qualquer criança? Será que isso funciona para qualquer mãe, para qualquer família, para qualquer criança? Foi aí que eu comecei a colocar tudo no papel. Eu comecei a documentar tudo, a colocar tudo aquilo que funcionava de fato, aquilo que era viagem na maionese, eu fui tirando. E com isso, eu criei aquilo que eu chamo de 10 mandamentos da educação para a independência. Eu quero que você repare algo. A maioria das pessoas diz assim: eu crio os meus filhos de tal forma. Eu crio os meus filhos para serem tal pessoa. Eu crio os meus filhos para o mundo. E aí você me pergunta: Edri, tá errado dizer eu crio os meus filhos? Não, não tá errado. Mas criar está relacionado a manter a integridade física da sua criança. E não é só isso, caramba. Não é só criar filhos. A nossa função como mães não é só manter os nossos filhos vivos. Tem muito mais além disso. Essa é a parte mais fácil, não é? Tá com fome, dá comida. Tá sujo, dá banho. Tá chato, põe o celular na mão dele que ele fica quietinho. Sabe o tal do instinto materno que toda mãe tem e que é muito importante? Mas ele funciona para criar filhos? Funciona muito bem. E para educar? Instinto serve? Nem tanto. Para educar, você precisa de muito mais do que seu instinto e de muito mais do que manter a sua criança viva. Para educar, você precisa de consciência, você precisa de constância, você precisa de entendimento sobre algumas questões. Para educar, você precisa de conhecimento. Lembra que eu falei que depois dos meus estudos eu criei os 10 mandamentos da educação para a independência? Então, olha só. Moisés subiu ao monte e voltou com 2 tábuas com os 10 mandamentos de Deus. Adri estudou muito, estudou pra caramba, tudo que vocês imaginarem sobre desenvolvimento infantil, sobre várias metodologias de ensino e voltou com 3 tábuas com os 10 mandamentos da educação para a independência. Eu vou te explicar como esses mandamentos funcionam e logo depois eu vou te dar uma atividade, uma tarefa super legal para você já começar a fazer uma coisa nova aí com seu filho a partir de hoje. Então fica até o final desse vídeo para você entender como é que funciona. Os 10 mandamentos da educação para a independência estão divididos em 3 tábuas. A primeira tábua é a tábua Pais Preparados. Essa tábua contém 3 mandamentos de pais que estão preparados para educar os seus filhos para a independência. O primeiro mandamento é preparar-se espiritualmente. E esse preparo está relacionado a você se conhecer muito bem e a ter uma profunda fé na capacidade da sua criança. É exercitar diariamente ações como gentileza, paciência, amor, caridade. Esse é um mandamento que te faz alcançar autocontrole. O segundo mandamento é preparar-se tecnicamente. É o entendimento e o conhecimento do que e quando acontecem as etapas, os avanços no desenvolvimento da sua criança. É entender como balizar e conduzir o comportamento da sua criança para que o relacionamento familiar seja muito mais harmonioso. O terceiro mandamento é preparar-se cientificamente. Eu costumo dizer que toda mãe é uma cientista. Sabe por quê? Pensa aqui comigo. Todo mundo pensa que o cientista é aquele cara de jaleco branco, com equipamentos brancos, numa sala branca, tudo branco, mexendo naqueles tubinhos de ensaio, no microscópio. Mas na verdade, o que o cientista mais faz é observar o seu objeto de estudo. O cientista é o cara que observa. Ele propõe uma hipótese, observa e colhe os dados dos resultados para validar a sua pesquisa. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes, só essa semana, você realizou as suas tarefas todas, as suas ações, interagiu com a sua criança no piloto automático? Aí você diz para mim, mas poxa, Adri, é muita coisa para fazer. Tenho louça para lavar, roupa para lavar, comida para fazer, casa para dar conta, trabalho, marido, filho. É muita coisa. E eu sei que a vida é super corrida, a rotina é super apertada, mas é exatamente por isso que a observação é ainda mais importante para você. Quando você observa as preferências, as dificuldades da sua criança, tudo se torna mais fácil. E eu acho que um pouquinho de facilidade cairia bem aí na sua rotina, né não? Agora, nós vamos para a próxima tábua, que é o lar. E essa tábua tem 4 mandamentos.
O quarto mandamento é adaptar o ambiente físico. E o ambiente que a criança está inserida não precisa só de adaptações físicas para ela conseguir alcançar coisas, para ela conseguir mexer, né, naquilo que ela precisa para realizar as suas tarefas. Mas esse ambiente precisa ser adaptado para que a criança se sinta pertencente a esse lar, para que ela não se sinta uma intrusa em uma casa que ela nem parece fazer parte de verdade. Ela tem que se sentir bem-vinda, ela não pode se sentir uma intrusa. Esse ambiente não pode ser um ambiente onde tudo seja perigoso e inacessível para ela. O quinto mandamento é focar na paz. Como que fica o clima da casa depois de uma briga, depois de uma discussão? Depois daquele sermão infinito sobre: filho, você tem que ajudar a mamãe já conversou com você sobre isso. Ou depois: eu já mandei você fazer isso, quantas vezes? Você não merece! E como é que você se sente depois de brigar com a sua criança? Como você se sente depois que ela faz birra pela quinta vez no mesmo dia, pela mesma coisa? Cansada, você tá exausta e acaba explodindo, falando um monte de coisa de um jeito que você não gostaria, que você não deveria, e perde completamente o controle. Eu vou te falar como você se sente. Você se sente culpada, você sente culpa, eu sei. Por isso que é importante educar para paz e não para guerra. Por isso é importante não disputar a autoridade com a sua criança. A autoridade é você. Você precisa entender o seu lugar e se manter segura durante a condução da educação da sua criança. O sexto mandamento é ser organizado no caos. Te peguei, hein? É muito importante que esse lar seja limpo e organizado, mesmo que ter uma criança em casa muitas vezes seja meio caótico. Se cada coisa tiver o seu lugar, fica muito mais fácil de ensinar qualquer coisa à sua criança. O sétimo mandamento é não levantar falsas rotinas. Todo lar precisa de uma rotina. Ai, Adriana, mas eu não gosto de rotina. Todo lar precisa de uma rotina. Mas uma rotina de verdade, uma rotina que funciona. Não aquela que você cola na geladeira, que foi sugerida pela pedagoga da creche, e que você insiste que vai cumprir. Não, amanhã eu vou cumprir a rotina. Aí você cola ali, mas no outro dia, 10 horas da manhã, aquela rotina já era. As coisas precisam acontecer numa ordem, elas precisam se repetir diariamente, elas precisam ter um fluxo lógico. Quando a rotina existe, você não precisa mais ficar dando ordem o tempo todo. Porque se é o dia e é o momento de realizar aquela tarefa, a criança já sabe. Aquilo entra no fluxo. Então aquilo tem que ser feito. O ambiente e tudo que ele envolve é o que existe de mais forte para criar conexões cerebrais no seu filho. As experiências, as ações e as tarefas que a sua criança vive dentro desse ambiente nutre o cérebro da sua criança, molda o cérebro dela. O lar é onde a criança passa a maior parte do seu tempo, é onde ela se sente mais segura, é onde ela vai viver as suas principais experiências e é o lugar do qual ela vai mais ter lembranças. Eu preciso que você cuide do seu lar, tá bom? A terceira tábua é a tábua dos estímulos e ela tem os últimos 3 mandamentos. O 8º mandamento é fornecer boas atividades. Criança é movimento e uma das formas que elas conhecem, que elas têm de se movimentar é através das suas atividades. Sejam brincadeiras ou deveres, quando são escolhidos de uma forma correta para a capacidade, para a faixa de desenvolvimento que ela se encontra e até mesmo para o temperamento da sua criança, você verá surgir a partir dali, dessas atividades, uma independência de forma muito mais natural. Ideias simples como parte da higiene pessoal, fazer um castelo de copos, joias de macarrão ou modelar um animal com a massinha. Tudo isso pode trazer resultados e uma criança que mostra uma capacidade que até então você talvez nem sabia que existia aí dentro da sua criança. O 9º mandamento é delegar tarefas reais do cotidiano. Crianças gostam muito de fazer o que elas pensam que é coisa de adulto. Então, ao invés de só sugerir brincadeiras ou deveres escolares, é muito importante
que você favoreça, que você permita que a criança participe de tarefas reais do dia a dia. Dê à sua criança tarefas de verdade para serem realizadas. As que as mães mais gostam de ver, de experimentar junto com seus filhos, de ver os resultados, são lavar a louça, fazer o próprio lanche. Essas estão entre as que as mães mais me pedem para ensiná-las a desenvolver com as suas crianças. E o 10º e último mandamento é fornecer bidus, brinquedos divertidos e úteis. Cada brinquedo no planeta tem 2 principais características: divertido e útil. Você escolhe bem um brinquedo quando você encontra essas 2 características no mesmo brinquedo, como é o caso dos blocos de montar, dos quebra-cabeças e outros brinquedos. Eu acabei de desativar a sua respiração automática. Você percebe que está respirando e sente a respiração. Sente aí a respiração, a sua respiração. Puxa o ar. Agora eu vou desativar a sua maternidade automática. Toda vez que a sua criança fizer uma birra homérica, tiver um comportamento desafiador daqueles, saiba que essa é só a pontinha do iceberg de algo que já tá ali, já tá acontecendo há muito tempo. E que cada dia que você termina o seu dia exausta, odiando a maternidade, você já ouviu? Ou talvez você até tenha dito essa frase: eu amo os meus filhos, mas eu odeio a maternidade. Talvez você tenha esse sentimento, essa sensação, porque você escolheu o caminho mais difícil, o caminho da maternidade por instinto. E não é essa a maternidade que eu quero que você viva a partir de agora. Eu quero que você viva uma maternidade consciente. Eu quero que você imagine comigo a seguinte situação. Imagina aí que você tá na sua cama, quentinha, aconchegada, com seu cobertor. O dia lá fora tá frio e você não tem nenhum compromisso hoje. De repente, você olha à sua volta e as coisas estão estranhas. Parece que tudo tem pelo menos 4 vezes o tamanho normal. Algumas pessoas aparecem no seu quarto e elas também parecem ter 4 vezes o seu tamanho. Elas falam rápido demais e você não entende muito bem o que elas estão falando. Você tenta falar com elas, mas as palavras não saem da sua boca. Eles te pegam, te tiram da cama, trocam a sua roupa e mandam você sair do seu quarto. Aí você começa a andar pela casa, você tá com sede, vai até a cozinha, tenta pegar um copo d'água. O copo é enorme, parece que cabe uns 2 litros d'água ali. Quando você pega aquele copo, uma dessas pessoas gigantes vai, tira esse copo da sua mão, te dá um tapa, grita com você, diz: não pega esse copo. Essas pessoas grandes estão fazendo várias atividades que você tem certeza que você consegue fazer também. Mas eles não te deixam fazer nada, porque você é muito pequeno. E ainda por cima brigam com você quando você tenta. Pareceu uma viagem na maionese, né? Mas é exatamente assim que seu filho se sente toda vez que você trata ele como um incapaz, como um inapto. Toda vez que você olha para ele e não enxerga o potencial de capacidade que ele tem. Para começar a evitar isso, você vai aprender agora uma das atividades que as minhas alunas mais gostam de colocar em prática, que é a panquequinha de banana. E é importante eu deixar claro aqui que eu vou sugerir uma escala de ações dentro dessa atividade. Se a sua criança nunca recebeu o estímulo de agir de forma minimamente independente, eu sugiro que você comece a tarefa com os primeiros degraus de ações e vá observando e depois vá evoluindo essas ações, esses degraus dessa atividade com a sua criança, ok? O primeiro degrau é para crianças de 6 meses a 1 ano. Você vai descascar a banana na frente dela, vai fazer o corte dessa banana, vai colocar num pratinho, vai colocar na frente dela. Vai entregar para ela um garfo seguro de pontas arredondadas e vai incentivar que ela coma essa bananinha sozinha. E vai deixar que ela veja você jogando a casca da banana no lixo. O segundo degrau é para crianças de até 2 anos. Ela vai fazer os passos do primeiro degrau, mas aí você vai entregar para ela uma espátula, pode ser essas de passar manteiga no pão, ou então uma faca de corte seguro, e vai mostrar para ela como é que se faz o corte da banana. E vai oferecer para que ela faça os cortes depois de você. O terceiro degrau para crianças de até 3 anos, mais ou menos,
é realizar todas essas etapas que eu falei para você até agora. Descascar a banana, cortar a banana em rodelas, comer sozinha, jogar essa casca no lixo. Já o quarto degrau, você pode tentar testar, fazer com a sua criança próxima aos 4 anos. Nesse degrau, além dela preparar toda essa bananinha, o corte e tudo mais, você vai deixar separado num potinho mel e granola e vai pedir para que ela sirva a banana com mel e granola para vocês dois, para você e para ela. E o quinto e último degrau é para crianças de aproximadamente 5, 6 anos. Eu confesso que esse é um degrau que deixa as mães um pouco apreensivas porque nós vamos utilizar o fogão, mas fica tranquilo que se a sua criança já realiza os degraus, a tarefa, seguindo todos esses degraus, com supervisão ela já tem capacidade para fazer esse também. Esse degrau é o da panquequinha de banana. Ela vai amassar a banana, vai misturar o ovo, um pouco de aveia, e aí ela vai subir em um lugar seguro, a torre de aprendizagem, ou uma escadinha, e então ela vai ficar à altura do fogão e ela vai colocar essa misturinha na frigideira para poder fazer a sua panquequinha. O ideal sempre é que você faça primeiro, você faça uma, mostrando para ela todo esse passo a passo, mostrando como é que se faz, e depois que você permita que ela realize essa mesma tarefa depois de você. No final, vocês podem trocar. A sua criança come a panquequinha que você fez e você come a panquequinha que ela fez. Assim, ele vai ter cozinhado para a mamãe. E depois eu quero que você me conte como é que foi essa experiência para você. Se tudo que eu te disse até agora fez sentido para você e você quer se aprofundar mais, quer ir além nessas técnicas e nessas preparações, quer aprender mais tarefas como essa que eu te ensinei agora e associar todo esse potencial de independência física que a sua criança tem à autonomia, ensinar a sua criança a tomar decisões, fazer escolhas, entender processos, se tornar mais responsável. Então eu quero te convidar para conhecer o Educando Filhos Independentes. O Educando Filhos Independentes é o curso onde eu coloquei todo o meu conhecimento e prática com 2 intenções: te proporcionar uma maternidade muito mais leve e consciente e te guiar na educação de um filho independente. Ou seja, uma criança que se comporta melhor, que dorme melhor, que se alimenta melhor, que se concentra, que brinca sozinha, que é mais segura, que fica menos tempo em frente às telas. Ele é um curso completo que vão te ensinar como aplicar os 10 mandamentos da educação para a independência aí na sua casa, para que você tenha uma maternidade mais leve, mais tranquila e muito mais assertiva. E com o Educando Filhos Independentes, você também recebe um caderno de atividades para crianças de 0 a 6 anos. Ele é um caderno de consulta rápida para atividades infantis, e essas atividades estimulam o desenvolvimento e o sistema sensorial da sua criança. Você também vai receber aulas extras com alguns especialistas que hoje são referência. Uma delas é o fim da seletividade alimentar com a Carol Murgiel, do @alimentando com respeito. A Carol fala sobre seletividade alimentar na infância e nessa aula ela te dá orientações sobre como passar por essa fase com mais tranquilidade. Então, se você tem uma criança entre 12 meses e 3 anos, provavelmente ela está vivendo, experimentando a seletividade e outras questões alimentares que, se não são bem resolvidas nessa fase, se tornam crônicas ao longo da infância. E é sobre isso que a Carol fala nessa aula, trazendo alguns pontos sobre a importância da autonomia e da independência na alimentação. A outra aula que você vai receber é sobre rituais e valores familiares com a Mari Piscini. A Mari é especialista nesse assunto e você precisa saber que a formação do caráter da sua criança está acontecendo entre 0 e 6 anos. Essa é a janela mais importante do desenvolvimento humano e é nesse momento que os alicerces estão sendo formados sobre o que é aceitável e o que não na sociedade e para vocês como família. É importante que os rituais que
as crenças familiares sejam estabelecidas durante a infância. Isso vai formar o caráter da sua criança. A Mari fala muito sobre isso nessa aula e você vai aprender a importância e como transmitir esses valores familiares para a sua criança nesse período tão importante que é a primeira infância. A outra aula que você também recebe assim que acessa o Educando Filhos Independentes é a aula Consequências de uma Educação Não Independente, com a psicóloga Tatiane Guimarães. A Tati é uma psicóloga que atende há alguns anos crianças e adolescentes, e nessa aula ela fala exatamente qual é o resultado de uma educação super dependente, de uma educação que não permite que a criança desenvolva independente e o que isso pode causar na criança no longo prazo, até quando ela for adolescente e adulta. E a última aula extra que está disponível para você lá no Educando Filhos Independentes é a aula Autoconhecimento e Relacionamento do Casal com o psicólogo e terapeuta de casais Jarbas Serzozimo. Nessa aula, o Jarbas fala da importância da parceria dos pais na educação dos filhos e de como mães e pais podem chegar em um acordo com relação à educação das crianças. Esse é um dos problemas que mais me relatam aqui nas redes. Poxa, Adriana, eu queria muito educar dessa forma, mas o meu marido não abraça essa ideia, não abraça essa missão. Ou o marido quer educar de uma forma diferente, mas a mãe tá muito no piloto automático, e aí começam as brigas porque um quer educar de uma forma, o outro quer educar de outra, e o Jarbas fala exatamente sobre esse assunto, sobre como alcançar esse equilíbrio. Tem até um testezinho lá para vocês, tem tarefas nessa aula, é uma aula realmente sensacional para vocês. Você recebe também o acesso às gravações dos encontros ao vivo. Nós temos encontros mensais ao vivo e tudo que você imaginar, todas as dúvidas reais do cotidiano, do dia a dia das mães, estão respondidas lá. Você também vai fazer parte da nossa rede de apoio digital. Um grupo de alunas onde vamos estar ali juntas, eu, você, outras mães, vivendo os mesmos desafios, as mesmas conquistas, passando pelos mesmos momentos na maternidade que você. Além de tudo isso, você ganha 4 bônus especiais. O primeiro bônus é muito especial, porque é uma imersão completa sobre cama compartilhada. Se você faz hoje cama compartilhada com a sua criança, eu tenho certeza que você teve seus motivos, você fez essa escolha. Mas se hoje você não quer mais fazer cama compartilhada, você acredita que chegou o momento de realmente passarem dessa fase das crianças terem o seu próprio quarto, dormirem na sua própria cama, mas você enfrenta dificuldades com isso, você não sabe como fazer a transição, você não sabe como abordar, como conduzir. Tá tudo explicadinho na imersão cama compartilhada e você ainda tem uma apostila de suporte, um PDF completo sobre o que fazer, o passo a passo, dia a dia, para poder mudar essa prática aí na sua casa. O segundo bônus é o meu guia 150 atividades infantis na prática. Elas estão separadas por faixa etária e elas têm foco total no desenvolvimento da criança, especialmente no desenvolvimento da independência. Imagina sempre ter na palma da mão um novo estímulo por dia para realizar aí com a sua criança. Ela vai estar sempre empolgada, você mais tranquila e o desenvolvimento acontecendo. O terceiro bônus é o mapa de habilidades de 0 a 6 anos. Eu sempre recebo muitas perguntas assim: será que meu filho já devia estar falando? Será que ele já devia estar cortando papel com a tesoura? Será que ele já podia estar fazendo tal coisa? Então esse guia é para acabar com essas dúvidas. Ele vai te nortear do que de fato a sua criança é minimamente capaz de fazer de acordo com a idade. E o quarto bônus é o aulão de educação respeitosa. Nesse aulão, eu detalhei como você pode educar a sua criança de forma muito respeitosa, mas não só na sua forma de falar com a sua criança, mas na sua forma de agir, entendendo como e por que respeitar desejos, vontades, necessidades da sua criança, sem que isso pareça um desafio na sua autoridade. E no aulão também falo como você pode conduzir a sua criança e como você pode se conduzir nos momentos em que você está a ponto de explodir com a sua criança. Naquele momento em que a maternidade parece que está pesada demais, sabe? Cada um desses bônus custa R$ 97 se você quiser comprar separadamente.
Mas se você entrar no Educando Filhos Independentes, esses 4 bônus são seus, sem custo. Você deve estar pensando aí, ai meu Deus, quanto é que vai sair essa brincadeira? Só de bônus ela tá me dando R$388. Então, deve ser uns R$1.000, né? Entrando hoje, você vai pagar R$497 que você ainda pode parcelar em até 12 vezes. E tem mais, por 15 dias, seu risco é zero. Você entra lá, entra na plataforma, olha as aulas, vê o que tem ali, começa a assistir. E se por algum motivo você achar que não faz sentido para você, você pode cancelar, solicitar o seu reembolso e vai ter o seu dinheiro de volta. Assim, simples assim, sem perguntas, sem chateação. É só isso. Eu tenho certeza, eu já te perguntei isso aqui nesse vídeo, que você já ouviu ou já disse essa frase. Eu amo os meus filhos, mas eu odeio a maternidade. Eu odeio maternar. A maternidade é pesada, eu tenho certeza. E o meu maior sonho é que depois de você colocar todo o conteúdo do curso em prática, você possa dizer: eu amo os meus filhos e eu amo a maternidade. Eu amo ser mãe. Eu quero muito que a sua maternidade seja mais leve. Eu quero muito que você tenha mais tempo para você. Eu quero muito que você olhe para sua criança e que de forma muito consciente você consiga enxergar o desenvolvimento dela e principalmente a independência dela. Eu quero muito que você faça parte das mães que educam adultos melhores e que tornam a sociedade melhor, com filhos que dão orgulho desde a primeira infância. Você vai fazer parte dessa geração de mães? Se a sua resposta é sim, então clica no botão aqui embaixo e faz a sua inscrição. Nos vemos na nossa rede de apoio digital. Espero você lá, tá bom? Um beijo.